Lagoa do Piauí e Demerval Lobão. Então, aqui eu coloco as distâncias, né, de Teresina. Lagoa do Piauí fica a 41 quilômetros de Teresina e Demerval Lobão fica a 34 quilômetros de Teresina. Aqui é só uma imagem ilustrativa desses populares que vivenciaram as experiências. Um dos casos assim, impressionante aqui aconteceu com esse senhor, na foto 2, que é o seu Paulo Brandim. O seu Paulo Brandim já teve mais de um avistamento, e um desses avistamentos foi lá em Lagoa do Piauí, juntamente com a sua esposa. Ele vinha de um povoado lá, quando ele viu aquela lua cheia se deslocando por cima da mata. A esposa dele não conhecia nada, ele também ficou calado, até que eles tiveram que passar por dentro de um riacho, né? E aí ela perguntou para ele o que era aquilo ali. Ele olhou e disse: se você não conhece OVNI, é aquilo ali. E aí aquele objeto passou a seguir eles até quando eles chegaram na estrada. Quando ele chegou na BR, o objeto desapareceu. No outro dia, quando ele foi ligar o carro, a bateria não prestava mais. Não era uma bateria velha, era uma bateria que ele tinha comprado há pouco tempo, mas que não prestou mais para nada. A bateria do carro não pegava mais carga, ele teve que comprar outra. Então, a energia desses objetos é tão intensa que muitas vezes, além do blackout, né, eles danificam a bateria, danificam equipamentos. Eu conheço pessoas que foram tentar fazer registro do objeto e acabaram queimando as suas câmeras, a câmera em que se encontrava. Então, eles têm a capacidade de manipular os nossos equipamentos e têm a capacidade também de manipular a nossa própria mente. Então, muitas vezes, as coisas ocorrem e a gente nem sabe que ocorreu. Por quê? Porque a mente humana, diante da tecnologia desses objetos e de quem ele é tripulado, está muito, muito mais à frente da gente. Então, o controle é total sobre a nossa mente. Então, tecnologia que está a ano-luz na nossa frente. Então, aqui é apenas uma tomada do grupo que fez a pesquisa nessa região. Nós temos aqui também o seu Antônio José da Silva, conhecido como Zé do Povo, que contou também uma experiência que ele viveu juntamente com o sobrinho dele. Foram lá numa caçada à noite com a lamparina, que é o que mais atrai esses objetos, é lamparina e lanterna. Então, o objeto apareceu, eles tiveram que correr para dentro da moita e o objeto ficou circulando em volta dessa árvore para tentar interceptar o lugar onde ele se encontrava. Nós tivemos também Nazária, no Piauí, não foi feito pela OPUP, a OPUP ainda não existia, eu fui juntamente com um colega meu no ano de 2000 e nós tivemos, assim, casos impressionantes. Interessante é que, nessa casa, a residência, nós não conhecíamos ninguém e acabamos fazendo amizade e nos hospedando nessa casa. A casa do senhor Isídio, é uma fazenda, e acabamos conhecendo o seu Reginaldo e a Valmira, que é um casal que foi perseguido por um objeto na estrada e que deixou ele na porta da casa do sogro. Então, o objeto vinha, pega, não pega, e ele correndo de moto, e ela pedindo para ele não correr tanto, porque ela estava grávida, e o objeto cada vez mais próximo. Interessante é que quando a gente começou a ter depoimento, a gente estava aqui na varanda dessa casa, e a gente conversando com o senhor, a gente falou que ia fazer uma vigília. Ia passar a noite acordado aqui para ver se via alguma coisa. Esse senhor que estava lá foi contar que, há um tempo atrás, ele vinha de um jogo, e acho que era um jogo da seleção, e aí ele não deu para... Foi interrompido por uma chuva muito forte no caminho. Ele tinha que passar por aí para ir para a casa dele mais na frente. E ele acabou entrando nessa varanda aí e adormeceu aí por um tempo. Então, acordou mais tarde da noite com uma gritaria de cachorro, como se tivesse uma coisa que eles iam perseguindo. Então, ele se levantou, ficou olhando para ver o que era. Então, ele disse que parecia um barulho assim, como se fossem muitas latas sendo arrastadas. Então, quando ele observou, ele viu que vinha um animal que parecia a mistura de um cachorro com um porco e misturado com uma pessoa. É como se fosse uma pessoa correndo de quatro. E isso ocorre muito no Piauí e em boa parte do Maranhão também. Então, o pessoal até chama de lobisomem. Então, ele viu e ficou admirado do que a gente ia fazer durante a noite, porque ele disse que nunca mais ia ficar nesse lugar aí, pelo que ele tinha presenciado. Então, esse animal passou correndo, os cachorros atrás, até sumir de vista. Então, nós fizemos uma vigília nesse lugar aí, entrevistamos diversas pessoas. O mais impressionante foi o que ocorreu com esse senhor aqui, que é o senhor Wilson Alves. O fato aconteceu uma semana antes da nossa entrevista. Ou seja, se a gente tivesse vindo antes, talvez tivesse até visto esse avistamento. Então, ele teve a 7 metros do objeto, pensou em atirar, mas não atirou. Ele ia para uma caçada, tinha que passar por dentro do terreno do tio dele. O objeto estava quase pousado do lado da casa do tio. Ele gritou pelos populares para eles saírem para ver o objeto que estava flutuando lá. Ninguém saiu da casa, só foram no outro dia lá na casa dele para saber por que ele estava gritando. E aí ele foi explicar que tinha um disco voador quase pousado do lado da casa onde ele se encontrava. Ele disse que não saíram com medo, certo? E aí ele descreve todo esse avistamento que ele teve. O objeto ele pula a cerca, o objeto começa a se levantar, e ele vai caminhando, e o objeto vai seguindo, e ele seguindo o objeto, e ele olhando de perto mesmo o material, a estrutura do objeto. Ele disse que o objeto tinha um cone, uma espécie de cone de luz muito forte embaixo,
com outras luzes de diversas cores que iluminavam 30, 40 metros distante. Depois de um certo tempo desse objeto se deslocar, ele apaga e fica só uma tochinha e depois desaparece. Então, esse depoimento é bem interessante. O depoimento também da dona Terezinha de Jesus, que colabora com outras narrações, quando ela diz que estava lá no riacho, juntamente com a irmã, quando viu aquele objeto discoide, que parecia uma folha caindo, de tão leve que era. Então, aqueles outros depoimentos que confirmam que esses objetos parece que se utilizam de uma espécie de estrutura que fica como se não tivesse gravidade no objeto. Então, ele fica leve, como se fosse uma folha. E aí, no seu depoimento, ela descreve tudo isso.